Olá, hoje nós vamos falar na Lei da Liberdade Econômica. Ela visa, basicamente, reduzir a burocracia nas atividades econômicas, melhorando o ambiente de negócios brasileiro e assegurando a autonomia do particular para empreender. O que mudou com a Lei 13.874? Combater a insegurança jurídica trazida pelo ativismo judicial, objetivando deixar claro as regras do jogo e facilitar o empreendedorismo. Alterou a teoria geral dos contratos. Na Lei da Liberdade Econômica, houve a positivação de alguns princípios, o da intervenção mínima, liberdade contratual e facilitar o empreendedorismo. O artigo 421 do Código Civil, introduzido pela Lei 13.874, no seu parágrafo único, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. A legislação foi elaborada para que, depois de acordado, ajustado e assinado tal contrato, não possa ficar sofrendo de crise de arrependimento e correr para a justiça para desfazer o contrato já registrado na junta comercial. O artigo 421 do Código Civil também prevê o princípio da intervenção mínima, que quer dizer que o Poder Judiciário foi limitado de intervir nas relações contratuais privadas. O artigo 421-A do Código Civil, os contratos civis e empresariais, presume-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvado os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que presume-se paritários e simétricos a presunção da paridade dos contratos, as partes possuem o mesmo poder de negociação. As partes podem estabelecer as regras de integração e interpretação do negócio jurídico. Excepcionalidade da revisão contratual. Para fazer a intervenção contratual, somente uma excepcionalidade bem caracterizada, não existe mais a presunção da hipossuficiência. Ressalvando os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que são, por exemplo, o diploma já consagrado na nossa legislação, Lei do Consumidor Trabalhista. Esses não estão incluídos. Objetivo para a interpretação das cláusulas. Excelência, se quiser fazer a revisão, os métodos são esses, e justamente os que foram avançados no contrato. Para ajuizar uma revisão ou resolução, os prepostos são os seguintes. As partes podem estabelecer no contrato que, para haver tal procedimento, haverá a necessidade de calcionar tal pretensão, com valor em dobro do pleiteado. No artigo 421-A, também tem a cláusula seguinte, é o parágrafo seguinte. A locação do risco definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Você pode escolher conjuntamente com as partes que compõem a sociedade o local onde seu negócio correrá menos risco. Hoje é lícito fazer isto. Do artigo 421-A, inciso 3º, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Isto já foi confrontado. Em termos de conceito liberal, tornou ainda mais amplo o conceito liberal, porque até então o que se tinha era a Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 5, parágrafo 2º,
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Mas agora, após a lei da liberdade econômica, no artigo 3, são direitos de todas as pessoas, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observando o disposto do parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. O inciso 8 tem a garantia do que os negócios jurídico empresarial paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. Negócio jurídico empresarial paritário são objeto de livre estipulação. Isso quer dizer que o contrato da estruturação da empresa agora vale mais que as regras do direito empresarial. No que diz respeito às partes, as regras empresariais só serão aplicadas do subsidiário avançado. Maneira subsidiária ao avançado. O avançado passa a ser regra principal e não a lei, exceto normas de ordem pública. Assim, o que for avançado no contrato de elaboração do planejamento patrimonial e sucessório passará a valer para as partes como lei. Aí você me pergunta, por que trouxe isso tudo para mim, essa explicação dessa lei? Porque hoje, o que se elabora num contrato de planejamento patrimonial e sucessório passa a valer como lei para os herdeiros, assim, sobre tudo. Se você gostou do que viu e ouviu até aqui e o assunto lhe interessou, venha se inscrever para participar de uma palestra online mais aprofundada sobre o tema. A palestra, para você receber mais informação sobre o assunto, é grátis. Basta você entrar no link abaixo e se inscrever, mas só participará quem estiver inscrito. Esse é o nosso link. Obrigado pela participação.